Olá, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Tudo bem, Fabi? Tudo. Boa noite. Oi, Lu. Oi, boa noite. Boa noite. E aí o valor diminuindo. Oi, Gi. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos só dar mais uns minutinhos enquanto o pessoal entra. Já avisei lá no grupo. Hoje o dia foi corridinho, eu não consegui passar lá para dar um oi ainda. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. A Ju tá entrando, já entrou. Virgínia, acho que chegou também, né? Chegou. Então, beleza. Oi, Virgínia. Bom, sejam bem-vindas. Espero que estejam todas bem. Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Oi, Ju. Oi. Eu te conheço, tá? Mas eu queria Oi, só Ju. dizer que eu tô sem probleminha na câmera, mas vou te escutar aqui, tá bom? Então tá bom. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Estou ouvindo? Só fazendo um teste aqui no meu microfone. Tô ouvindo super bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Eu tô, tudo ok aqui. Então tá bom. Ainda bem que você avisou no grupo, porque eu tava jurando que era 19 horas a aula. Não, hoje é assim. Assistindo uma outra aula de morfocomunicação. Nossa, que aula que legal. maravilhosa, Esse gente. curso é muito bom. Muito bom mesmo, tô adorando. As meninas são incríveis. Bom, formalmente agora boa noite, sejam bem-vindas nessa sexta-feira, muito bom ver vocês, umas carinhas conhecidas e muito queridas aqui mais uma vez, junto comigo. Hoje a nossa aula é sobre linguagem das roupas e elementos de design, então a gente vai revisar esses conceitos. Para algumas pessoas, alguns conceitos serão novos, para outras será uma revisão, e a ideia dessa aula surgiu de um dos nossos aulões, que foi o aulão de montagem de looks. Teve uma turma que as meninas, mas eu queria entender melhor sobre os conceitos de design, para conseguir ter uma leitura melhor sobre os looks, né? O que as linhas comunicam, o que as formas comunicam, as cores, então foi daí que surgiu essa ideia desse aulão, então partiu de vocês, né? E aí aqui na escola a gente atende sempre o pedido de vocês. E a gente montou esse aulão de uma forma bem concisa, bem objetiva, para que vocês realmente entendam quais são esses elementos, para a gente conseguir fazer uma leitura mais técnica de um look, né? Porque muitas vezes a gente vê um look, esse look é mais formal, esse look é mais informal, ou tá passando mais alegria, ou tá passando mais seriedade, ou tá passando isso, aquilo, mas às vezes a gente não tem tanta consciência do por que tá passando aquilo, né? E a gente às vezes fica muito presinha nas regras. Então, esse aulão é para a gente começar a entender melhor quais são esses elementos de design, para a gente conseguir, quando a gente for tanto fazer a leitura de um look, quanto a gente... Deixa eu ver, tá chegando na gente aqui. Ou quando a gente for montar um look também, a gente começar a montar de uma forma mais consciente em cima daquela mensagem. Então, lá no aulão de montagem de looks, a gente falou de técnicas, né, de styling, técnicas de montagem de looks, e aqui a gente vai falar sobre a parte conceitual, né, sobre a comunicação, o que cada coisa comunica. Então, o que uma linha reta comunica, o que tal cor comunica, né, para a gente começar a ter esse embasamento técnico para fazer essa montagem ou essa leitura de uma forma mais profissional, ok?
Então, eu não sei se tá chegando bastante gente, né? Eu vi que a turma tá bem grande dessa vez. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece e nem conhece a escola. Então, para fazer uma breve apresentação, a escola que a gente denomina como École Brasil, na verdade, o nome é École Supérieure de Reluquim, é uma escola francesa. Que nasceu em Paris, lá em 2010, com a nossa fundadora Sophie. É uma escola focada em consultoria e coaching de imagem. Hoje a gente está presente na França, no Brasil, na Itália. Aqui no Brasil, ó, eu não estou no Brasil. No Brasil, a escola tem já 8 anos. Né? Então, a gente está desde 2012. E ela nasceu em 2010 na França. Então, a gente também está na Itália, na Inglaterra, na Índia, na Suécia, aqui comigo, e no Canadá. E o nosso lema é o ser para vestir, né? Então, a gente traz um outro olhar para a consultoria de imagem. A gente traz a consultoria de imagem com um olhar mais humanizado. Então, a nossa pegada aqui é, sim, entender as técnicas, entender as regras, mas sempre a pessoa em primeiro lugar, né? A gente vai adaptar essas regras, a gente vai quebrar essas regras para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta feliz, ela se sinta representada por meio da imagem dela. E, para quem não me conhece, sou Juliana Queiroz, eu me denomino como estrategista de imagem pessoal, eu trabalho com consultoria de imagem, personal branding, trabalhei por muito tempo como coaching de carreira também, personal stylist, personal shopper, e hoje eu estou numa fase de transição da minha carreira, onde eu estou falando alguns nãos, para focar em alguns sims. Então, hoje, eu estou focando nesses 2 serviços de consultoria de imagem e de personal branding. O meu foco é a identidade visual, é o que eu mais trabalho nos meus processos. Eu faço atendimentos individuais, eu atendo pessoas do Brasil, atendo pessoas no exterior. Atualmente eu moro na Suécia, mas tenho um vínculo com o Brasil, né? Eu moro aqui, mas eu vou para o Brasil para dar aula, né? Meus pais moram lá, então vou visitar a família, eu vou a trabalho também pela escola. Eu sou professora de consultoria e coaching de imagem, né? Da formação da École Brasil, também do corporativo. Sou diretora aqui da École Nordics, que a gente começou em setembro do ano passado. Também sou trainer do Instituto Vida Exponencial, que é uma empresa focada em treinamentos corporativos. A gente dava treinamentos presenciais, agora a gente está dando treinamentos virtuais também, que é ótimo, né, para mim, que fico para lá e para cá. E sou consultora de imagem da Wise Marketing, que é uma empresa de branding, que eles cuidam de branding de empresas e também de pessoas, de influencers, de empreendedores. E eu sou o braço de imagem lá. Então, além dos atendimentos individuais, eu trabalho com treinamentos e workshops nessas empresas e faço mentorias também, ok? Ju, a Gi, hoje aqui em Sampa está 33 graus. Ai, que invejinha boa, Gi, porque aqui tá um frio. Aqui a gente tá entrando no outono, hoje tava 13 graus, alguma coisa assim. Uma coisa que eu ainda não me acostumei. Mas aproveita aí essa delícia. Depois, gente, vamos se apresentar no grupo, tá? Normalmente, quando é possível, eu dou um oizinho antes lá no grupo, né? Me apresento, peço para vocês se apresentarem, mas essas últimas semanas para mim estão bem puxadas, então, assim, os horários estão bem contadinhos, eu não consegui entrar lá ainda, agora, né? Vocês estão me conhecendo algumas por aqui, e aí depois, se vocês puderem se apresentar, é legal porque a gente vai fazendo conexões, né? Então, aqui depois da aula, vocês podem trocar aí os Instagrams, uma pode seguir a outra, podem surgir ideias, né? Porque o objetivo também é a gente criar essa rede aí de apoio e, de repente, podem sair alguns projetos aí. E isso é bem legal, aumentar o nosso networking. Boa tarde, Edith! Que legal ter você aqui, sua querida. Seja bem-vinda. Aliás, boa noite para mim, né? Boa tarde para vocês. Aqui já são 10 da noite. Vamos lá. Então, alguns combinados a gente queria fazer com vocês, né? Aqui nessa aula. Sobre as expectativas, eu já fiz o alinhamento agora no início, trazendo aquilo que a gente vai conversar. E alguns combinadinhos, né? A aula vai ficar gravada, tá? A gente, como hoje é sexta-feira, então a equipe vai provavelmente baixar essa aula na segunda, porque é sexta-feira final do dia, né? Então, no fim de semana essa aula não vai estar disponível, provavelmente na segunda-feira de manhã eles devem baixar essa aula, colocar lá no EAD. Então, a gente sempre fala para vocês que é o próximo dia útil, né?
que a aula estará disponibilizada, tá? Vocês têm acesso por 30 dias, vocês podem ver e rever, enfim. E também um e-book, tá? Então, essa apresentação aqui da aula vai ser um e-book, que vocês terão acesso, que vai estar lá no EAD para depois vocês baixarem. O grupo do WhatsApp fica ativo por 30 dias, então qualquer coisa que vocês precisarem, suporte técnico, é só mandarem lá no grupo, que as meninas do suporte, a Mara do Eu Sou Ecole, aconteceu problema com a minha senha, não estou conseguindo assistir a aula, não estou conseguindo entrar, enfim, essas coisas mais técnicas, vocês podem conversar com ela, tá? Só mandar lá no grupo que ela auxilia vocês. Lembrando que as meninas, elas não trabalham de fim de semana, né? Então, elas trabalham no horário comercial. Então, às vezes, pode ser que elas não respondam vocês de imediato, dependendo do horário e do dia. Mas de segunda a sexta-feira, elas estão ativas. E às vezes pode ser que elas demorem um pouquinho, porque são muitos grupos, né? É muita gente, mas elas sempre dão esse apoio. Outra coisa também, quem tiver dúvidas depois do curso, depois da aula, durante esses 30 dias, pode mandar lá no grupo, tá? Que a gente troca essa ideia. Então, às vezes pode ser que eu não responda de imediato, por conta do fuso, por conta da minha escala de trabalho também, mas eu sempre olho, eu sempre respondo, tá? Então, pode mandar as dúvidas lá que a gente responde. E sempre dúvidas relacionadas ao conteúdo da aula, tá bom? E durante a aula vocês podem ficar com a câmera ligada, né? E é gostoso, tá? Eu ver vocês, então, se for possível vocês ficarem, eu fico muito feliz. Eu não consigo ver o rostinho de todo mundo, mas é por conta da tela compartilhada, mas é muito gostoso ver o rostinho de vocês, tá? Eu não me sinto tão sozinha aqui falando. Os microfones, eu peço que vocês fiquem com eles desligados agora durante a aula, e no final a gente abre, eu paro de compartilhar, a gente abre, a gente troca ideia, a gente abre o áudio e a gente conversa, tá? Então, durante o curso, para a gente ficar aí com a aula mais organizada, vocês podem utilizar o chat, ok? Outra coisa também que a gente precisa trazer essa orientação, tá? É que vocês valorizem o investimento de vocês e preservem esse material. Então, esse material que a gente entrega para vocês nas aulas é feito, né, pela escola. Então, é o trabalho da escola, enfim. Então, assim, que vocês preservem isso, né? A gente está fazendo aulões super acessíveis. Então, não compartilhe esse material com outras pessoas que não fizeram os aulões, porque não é justo com vocês, também não é justo com a escola, né? A gente está fazendo, inclusive, valores super acessíveis para que mais pessoas consigam ter acesso às informações. E outra coisa também, esse conteúdo é propriedade intelectual da escola. Então, se vocês quiserem se inspirar para criar post, texto, fiquem à vontade, tá? Vocês podem fazer isso. A única coisa que a gente pede é que vocês citem como fonte, né? A escola, que vocês coloquem lá como fonte bibliográfica desse trabalho, tá bom? Como a gente também, quando eu trouxe aqui citações durante a apresentação, e aí a gente sempre dá os créditos aí da onde a gente tirou isso, ok? Se vocês quiserem, durante a aula, fazer algum stories, tirar alguma foto, fiquem à vontade, tá? Sendo que não distraia vocês do conteúdo, claro, né? Mas vocês podem fazer isso, com certeza. E fiquem à vontade para marcar o stories, o perfil da escola e o meu também, que aí depois a gente compartilha lá nas nossas redes sociais. É legal que dá visibilidade para todo mundo, ok? Deixa eu ver aqui. Ai, Didi, estou com a minha netinha, que gostoso. A gente lembra que você comentou mesmo que você fica com ela. A Ju travou para mim. Ju, você tá vendo legal? Todo mundo tá me vendo, me ouvindo bem, gente? Então tá bom. A Brisa, não vou abrir a câmera porque são 6 da manhã e não tô com a melhor cara. Tranquilo, Brisa. Então tá bom, tudo ok. Beleza, meninas. Oi, Flá. Lá chegou. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai contextualizar sobre a linguagem das roupas, a gente vai introduzir sobre os arquétipos, entender os elementos de design, e a gente vai fazer um exercício aqui de algumas leituras de looks em cima do que a gente vai ver hoje. E por último, a gente vai ter um to-do, que vai ser uma atividade que eu vou sugerir para vocês. E no final, a gente tem aí, vou abrir para vocês perguntas e comentários. Agora são
5h16 para vocês, né? A aula dura 1 hora, tá? Eu e a Lu, a gente estava passando muito tempo aí das aulas, mas agora a gente tá tentando deixar essas aulas mais focadas, né, pro tempo que ela é proposta. Então, a aula é de 1 hora, talvez a gente vai passar um pouquinho, tá? 1h15, mais ou menos, 1h30 vai demorar, vai depender um pouco da nossa interação aí, mas é mais ou menos esse o tempo da aula, ok? Então, vamos lá. Linguagem das roupas. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu trouxe uma citação do João Braga, tá? Que está no livro Cultura e Elegância. Ao escolher uma roupa antes de sair de casa, não estamos apenas optando pelo conforto, pela praticidade ou pela segurança que ela possa vir a nos oferecer. A roupa nos define, diz aos outros quem somos, o que queremos, o que pensamos e até o que gostaríamos de ser. A roupa não é só uma espécie de autossatisfação, mas também algo que expressa a forma como o mundo nos vê e a forma como vemos o mundo. Então, quando a gente fala de roupa, a gente fala de imagem, a gente fala de linguagem, a gente fala de mensagem, a gente fala de comunicação. Então, tem coisas muito mais subjetivas aí, né, em cima disso. Então, quando a gente for fazer a leitura de um look ou ajudar a nossa cliente na composição de um look, a gente vai aprender os elementos de design, mas a gente também tem que entender o que está por trás disso, né? O que aquela pessoa quer transmitir, o que ela quer sentir. Porque esses elementos, essa linguagem, a gente vai entender a técnica, né? E a gente tem que entender como utilizar isso para alinhar com aquilo que aquela pessoa quer sentir, aquilo que aquela pessoa quer comunicar. E o corpo social, quando a gente fala que é o corpo social, é aquele corpo que está na sociedade, está no meio ali do convívio, né? Ele é decorado para dar uma certa ordenação simbólica ao social. Por que está essa imagem aqui? Porque se a gente pega os livros de história da moda, tem um livro, gente, que eu amo, ele não existe mais, tá? Eu tenho a xerox desse livro, é o aqui, ó, Psicologia das Roupas, tá? Do Fugel. Talvez vocês achem um sebo, eu não achei esse livro, eu consegui um xerox dele, é o que eu tenho, infelizmente eu queria o livro mesmo. O que a gente tem que entender? Quando a gente pensa em roupa, né, normalmente, a roupa começou a ser usada porque a gente precisava se esquentar, né? A gente precisava de se proteger das intempéries, enfim. Mas, na verdade, tanto Fugel fala, como no livro do o Sapiens, como é o nome dele? Yuval Harari, né? Que não é um livro de moda, tá? Muito pelo contrário, esse livro é um livro de ciências mesmo, é um livro que ele fala sobre a evolução humana. Ele não tem traduzido para o português, né, Ju? Tem, opa, eu acho que eu tenho o PDF dele. Opa, o Sapiens? Gente, esse livro é incrível, assim. Tipo, é muito bom, sabe? Ele abre a nossa mente para um monte de coisa. Ele não tem nada de moda, mas ele fala muito de relações humanas. Falar muito dele, muito bem. Eu queria muito ler, mas o que me falaram é que não tinha em português ele. Tem sim. Se você puder comprar o livro, é melhor, né? Mas eu mando depois no grupo. Vocês me lembram? Gente, às vezes eu esqueço, porque assim, eu faço muita coisa, tá? Então, assim, Ju, você ficou de mandar o livro tal, pode mandar lá no grupo, tá? Ju, ó, manda pra gente o livro tal, que podem me cobrar, tá? Que eu mando. Mas, assim, se vocês puderem ler esse livro, é muito bom, assim, é pra vida. Gente, Obama tá na lista dos livros do Obama, tá na lista dos livros do Bill Gates, entendeu? Se essa galera tá lendo, do Mark Zuckerberg também, se essa galera tá lendo é porque o livro é bom, né? E lá nesse livro, ele fala justamente isso, né? Fazendo uma ligação entre Fugel e ele, que são pessoas totalmente diferentes, né? Que estudam contextos diferentes e que são de linhas de pensamentos diferentes. Mas o que eu quero... Por que eu trouxe esses dois caras aqui? Pra gente... O que eles trazem em comum? Que essa questão de nós, seres humanos, da gente querer se comunicar por meio do nosso visual. Então, que a gente utiliza simbologias no nosso visual, isso ó, desde a época lá da nossa ancestralidade, né, desde as cavernas lá, a gente utilizava, né, símbolos ali para se comunicar, símbolos de status, símbolos de individualização, ou também símbolos para que a gente, o quê? Conseguisse se conectar com aquela tribo.
Então, inclusive nesse livro do Yuval, ele fala o seguinte, que quando eu não me lembro qual que era, se eram os sapiens mesmo, se eram os neandertales, eu não lembro agora. Ele diz que, claro que eles eram mais peludos do que nós somos hoje, mas que a raça humana, ela se adaptava às intempéries. Então, dependendo de onde aquela raça humana ia para aqueles locais onde eles eram nômades, eles não necessariamente precisariam da roupa, porque o corpo naquela época ele se adaptava àquelas temperaturas. E hoje a gente precisa da roupa, né? Hoje a gente vive em casa, hoje a gente tem uma vida e um corpo bem diferente daquela época, então a gente precisa da roupa para nos esquentar. Mas a roupa ela é muito além disso, né? E uma das funções da roupa é essa comunicação. Uma das funções da roupa é a gente conseguir o quê? Se sentir presente, se sentir dentro de uma tribo, dentro de uma sociedade, nós somos iguais e ao mesmo tempo nos querer se diferenciar e ter a nossa individualidade. Quem fala muito disso tem vários autores, mas um que veio agora na minha cabeça, do Império do Efêmero, é o Lipovetsky, tá? Ele fala bastante sobre isso também. Gente, quem é consultora de imagem, quem tá nessa área, a gente tem que ler não só sobre roupa, não só sobre moda, mas a gente tem que começar a buscar outras leituras que vão ajudar a gente a ter um olhar diferente para isso tudo, a ter um olhar mais questionador. Tá? Eu tentei deixar essa aula bem leve, bem objetiva, bem sucinta, mas por trás disso daqui tem muita coisa, assim. Continuando, então as roupas elas transmitem informações a respeito do sujeito, né? A respeito de quem está vestindo. Então, nós como consultora sabemos os nossos valores, os nossos gostos, a nossa personalidade. A gente consegue exprimir isso através do estilo quando a gente se conhece, porque às vezes as pessoas não têm essa clareza, então elas não conseguem emitir aquilo que elas gostariam, por isso que elas nos contratam, né? E entender as roupas como instrumento que dizem algo sobre quem as utiliza torna uma forma de linguagem, né? Por quê? Porque aí torna uma linguagem que realmente ela como eu quero achar a palavra, ela realmente comunica aquilo que ela gostaria de comunicar. Lembrando que numa comunicação a gente tem o emissor da mensagem e o receptor. Então, dependendo de quem é aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela pode ter uma leitura diferente do que a gente gostaria de emitir. E isso vai em cima do quê? De estereótipos, de cultura, de época, de várias questões, certo? E as roupas, elas são constituídas por elementos de design que trazem essa narrativa, essa mensagem. Ou seja, as roupas são construídas por formas, por linhas, por cores, por detalhes, né, texturas, e tudo isso passa mensagens e a gente faz a leitura por meio dessas mensagens que esses elementos de design transmitem, ok? E aí, quando a gente fala de elementos de design, uma coisa interessante que a gente tem que compreender também são os arquétipos. A palavra, né, o termo arquétipo tem origem do grego, que significa original e modelo ou tipo, e refere a um conjunto de representações de modelos que fazem parte do inconsciente coletivo. Quem acabou estudando essa questão dos arquétipos foi Jung, né, aquele psicólogo, psiquiatra, enfim, ele estudava ali, foi ele que trouxe os arquétipos. Quem não leu os livros dele, cara, é muito legal, tá? Leiam. Eu não tenho o PDF, senão passava para vocês. Tem aquele O Homem e Seus Símbolos, e tem um outro também. E a gente vai falar aqui de arquétipos ligados à imagem, mas os arquétipos, eles estão presentes em diversos momentos da nossa vida, né, nas nossas relações também. E aí, quando a gente observa uma imagem, o nosso cérebro ele faz uma leitura. Então, vamos supor, se eu vejo uma árvore, o meu cérebro ele vai fazer uma leitura daquela árvore com figuras geométricas. Então, assim, o meu olho, né, a luz, vai fazer com que a retina bata aqui no meu olho, eu consigo enxergar aquele objeto. E aí, quando esse objeto vai para o meu cérebro
ele simplifica e para entender aquela forma, né? Então, primeiro ele vai compreender as formas geométricas ali para entender o que é aquilo. Então, em cima disso daí, a gente pode chamar de arquétipo da imagem. Por quê? Porque por meio dessa leitura que o meu cérebro faz dessa imagem, ele compreende ali as linhas e formas e ele começa o quê? A linkar com aquilo que é conhecido. O arquétipo é algo que é conhecido. Lembra que a gente falou aqui na definição que ele é um modelo? Então, a gente pega aquilo que é conhecido e a gente faz ligações, né? E a gente compreende aquela mensagem por aquilo que é conhecido. Então, a gente faz associações. E aí, toda imagem passa uma mensagem e percebemos isso de uma maneira intuitiva. Então, assim, quando a gente vê alguma coisa, lembra dos 7 segundos lá, que a PNL fala, que hoje a gente tem estudos aí de 3 segundos, de meio segundo, que a gente já julga alguém, a gente de uma forma intuitiva, a gente já tem uma impressão, já reage ali, já tem um sentimento em relação àquilo, né? Como a gente vai agir perante aquilo. E essa leitura a gente faz em cima dos elementos de design, em cima dos estereótipos e dos arquétipos. E é assim que a gente codifica aquela mensagem e a gente reage àquilo, tá? Eu ia falar mais uma coisa de arquétipo. Depois eu lembro, mas era mais conceitual mesmo. Ok? Tranquilo até aqui? E aí, olhando essas 3 imagens aqui, se vocês quiserem abrir os microfones, qual que é a relação dessas imagens? Por que estão essas 3 imagens aí? Elas passam um símbolo de poder, né? O que está passando o símbolo de poder? A posição. A posição. E a postura, né? É, a postura. O próprio de ter a Mulher Maravilha, né? Que é uma super-heroína. O leão, que é o rei da selva. Acho que as mãos aqui, essa postura, ela demonstra poder, né? E a própria postura do leão também, que meio que imita. Uhum. Essas linhas diagonais que estão formando na postura delas. Que mais? As cores. Os elementos utilizados, acessórios. Mostrando força ou um diferencial. O cabelo, a juba, o cabelo. Muito bem. Juba, cabelo, posição aberta, braços. O que a gente vê aqui? A questão da postura, da imponência, né? Daquilo que tá para frente. O que a gente vê aí também? A questão da juba, né? E são coisas que a gente vai lendo o quê? Isso é poder. E da onde isso surgiu? Por que a Nova, não sei se vocês lembram, né? Que era a capa da Nova, eram as mulheres poderosas, né? E aí sempre na capa da Nova era aquele cabelo esvoaçante para trás, né? Aquele cabelo cheio. De onde que foi tirado isso? Por que que isso traz poder? Por que que essa pose e a postura para frente traz poder? Da onde surgiu isso? Né? E se a gente lembra que a gente falou dos arquétipos agora, esses arquétipos eles são construídos desde lá de longe. Então, e a gente começa a observar o que é isso da natureza. Então, o leão, ele passa poder, né? O que a gente vê aí do leão? A juba, né? Então, aquela juba grande, né? Ela traz aquela imponência no leão, ela traz o poder. Olha aí a juba da Nova, né? A juba esqueci o nome dessa linda, gostando dela. Esqueci o nome dela, meninas. Quem lembra? Preta Gil. Olha a juba da Preta Gil, né? Olha o poder aí, né? Então, quando a gente... né, Gil? Então, o que a gente tem que começar a perceber, né? São essas relações. Por que eu olho para essa capa da Nova e eu acho que essa mulher tá poderosa? Vamos observar ali, vamos entender ali, olha os arquétipos, né? O poder da juba do leão. Então, isso é algo que a gente já traz de muito tempo, né, que isso a gente começa já a observar da natureza. Então, isso já ficou no nosso inconsciente coletivo, poder, juba do leão, ok? A questão da Mulher Maravilha, uma super-heroína, né? E dentro da consultoria a gente já estuda isso, essa questão das poses. A professora Amy Cuddy, né, aquela psicóloga maravilhosa. E o que a gente entende? Os super-heróis, eles fazem essa posição, né? A posição do vencedor, a posição do poder. Então, isso a gente já vai compreendendo, a gente já vai crescendo, compreendendo esses arquétipos. Então, quando a gente lê uma mensagem, uma imagem, a gente já tem esses arquétipos em mente, a gente já consegue compreender aquilo ali.
Inconscientemente, tudo isso, né? Eu posso não ter consciência disso, mas... Exatamente. Inconscientemente, isso mesmo, Fabri. Então, hoje é para a gente começar a observar essas coisas de um outro jeito. É começar a ter consciência em relação a isso. Claro que dentro da nossa área, observando os elementos de design, ok? Faz sentido, gente? Ok. Então, vamos lá. Agora, falando dos elementos de design. Então, eu posso fazer uma perguntinha só? Claro. Tem alguma diferença se esse cabelo for liso ou se esse cabelo for ondulado como o da Preta Gil? Tem diferença. A gente vai falar logo mais. Ah, tá, desculpa. Das linhas em formas, imagina. Mas dá diferença sim, tá? Porque a gente tem que pensar que quando a gente faz uma leitura de uma imagem é um contexto, certo? A gente tem que observar todas as informações ali, né? Então, se aquilo tá liso, se aquilo tá enrolado, já muda um pouco a leitura daquela composição. A gente vai falar logo mais dos elementos de design. Dependendo da composição daqueles elementos de design, eles podem se reforçar ou um pode atenuar o outro. Então, aquela mensagem ela pode ficar mais forte ou aquela mensagem ela pode ficar mais leve. Então, a gente pode passar um poder mais leve ou a gente pode passar um poder mais impositivo, né? Isso dependendo de como a gente vai utilizar todos esses elementos nessa imagem. Linhas, formas, cores e texturas, ok? Perfeito, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Essa citação do livro chamado Sintaxe da Linguagem Visual, os elementos visuais do design estão definidos como conteúdo de toda e qualquer forma de comunicação visual. Eles constituem a substância básica daquilo que vemos. Então, tudo que a gente vê é constituído por elementos de design. Linha, forma, cor e textura. Tudo, né? A gente traz textura aí na moda também. Então, quando a gente pensa em roupas, linha, cor, forma e textura, certo? E esses são os elementos básicos da vestimenta, né? E todos eles comunicam mensagens e influenciam o aspecto visual no final do vestuário. Então, que é isso que a gente falou, dependendo da composição, de como estarão ali essa composição, ele vai afetar ali na comunicação daquele vestuário, tá? E também interfere, quando a gente faz o curso de consultoria de imagem, a gente utiliza esses elementos muito para ilusão de ótica, né? Ah, essa linha vai para cá. Tem algumas alunas do híbrido, vocês ainda vão ver isso no curso, tá, meninas? Da formação híbrida. Mas quando a gente faz a formação, a gente aprende a ilusão de ótica, os elementos de design para ilusão de ótica. Então, olha, a linha inclinada, ela vai trazer o meu olho para cá, né? O acessório, né? O botão vai trazer o meu olhar para esse ponto. Né? Então, essa forma em A vai levar o meu, vamos supor, a saia em A vai trazer o equilíbrio com os ombros, de repente, que em cima da minha cliente são mais avantajados. Então, a gente trabalha com as compensações e com os elementos de design para esse equilíbrio visual e para a ilusão de ótica. Mas isso vai muito além, né? Não é só, os elementos de design, eles não estão aí só para a gente trabalhar as compensações ou trabalhar só o equilíbrio visual, mas também eles passam mensagens. Falando agora das linhas e formas. Por que linhas e formas? Porque as formas são formadas por linhas, né? Então, por isso que a gente olha as duas juntas. Então, as linhas retas, quando elas são grossas, elas passam força, autoridade, poder. E olha aqui que a gente tem mais de um elemento. A gente tem um vestuário, a gente tem um elemento de decoração, a gente tem um perfume, a gente tem um carro, né? E todos eles, se a gente observar, são de linhas retas. Agora, a linha já estreita, ela passa precisão e refinamento, né? Então, quando a gente pensa em algo delicado, em algo perfeito, sabe aquilo que é perfeito? Igual tatuagem, né? Eu não tenho tatuagem, mas eu tenho muitas amigas que têm tatuagem. Então, aquela tatuagem que é a tatuagem perfeita, que é a tatuagem, né, refinada, é aquele traço bem fininho, né? Então, tem até um nome agora dessa... tem um termo agora daquelas tatuagens que são bem fininhas, que são pequenininhas. Eu esqueci, que as minhas amigas estavam fazendo. Então, assim, é bem fininho, bem delicadinho, que aquilo vai para perfeição. Então, aquilo que aquela linha que ela é alongada, ela é estreita, ela vai para o refinamento e para a precisão. Já a linha grossa, né, ela vai para a força, para a autoridade, para o poder, como a gente tem aqui nessas imagens. O excesso de linhas retas, ele pode causar distanciamento, rigidez e autoritarismo,
né? Porque a linha reta, ela traz muita força, ainda mais se ela for grossa. Linha reta grossa, então, é muita força, muita autoridade. Então, se a gente tem um look cheio de linhas retas, ele pode, de repente, passar aí distanciamento e rigidez. Isso que a gente não tá falando os outros elementos ainda, que seria a textura, que seria a cor, né? A gente tá falando só de um aspecto, ok? E as linhas retas verticais e horizontais, elas formam o quadrado e o retângulo, né? Que são as formas geométricas que comunicam firmeza, segurança e estabilidade. Por quê? Quando a gente pensa aí num quadrado, num retângulo, eles têm base, né? Então, eles conseguem ficar de pé, eles se sustentam. Por isso que a gente fala que eles têm estabilidade. Então, se a gente começar a observar essas linhas, né, no nosso dia a dia, nos móveis, na natureza, isso tá na natureza, né? A gente não tirou disso de nada. O homem, para ele criar os objetos, ele começou a compreender primeiro essas linhas, esses elementos, esses arquétipos na natureza. Então, se a gente começa a observar essas questões, a gente começa a ligar com esses atributos também que nós comentamos aqui. Falar, o que seria uma linha reta grossa, Ju? Quais exemplos? Uma linha reta grossa. Aqui a gente tem, tá vendo essa poltrona? Até esse metal dela não é um metal fino, né? É um metal mais grosso. Essa poltrona, ela, tudo bem que são formas, mas ela é grossa, essa forma, não é fininho, né? Ele é robusto, né? Olha esse perfume também, é robusto. Então, a linha grossa, ela é grossa, não sei, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá? Vamos supor, blazer, aqui na apresentação vai ter um blazer mais pra frente, quando a gente for falar dos looks. Esse blazer aqui, vocês veem que ele tem uma lapela grossa, tem blazer que ele tem a lapela mais fininha, então ele não vai passar tanta robustez, tanta autoridade como um blazer desse que tem essa lapela mais grossa, porque faz essa nuance de uma linha mais grossa, tá? Entendido, respondeu sim, então tá bom. Falando agora das linhas inclinadas, então elas geram movimento, dinamismo, ousadia e mais casualidade. As linhas inclinadas, elas formam o triângulo, né? E aí, por que a gente fala que as linhas inclinadas, o triângulo ele pode comunicar instabilidade? Porque o triângulo, se a gente vira ele, né, pensando que aqui é a base, e aqui a pontinha dele, ele não consegue ficar no chão, certo? Como a gente falou agora do quadrado e do retângulo. Então, por isso que o triângulo, ele passa a instabilidade. O triângulo também, vamos pensar aí no nosso dia a dia. Onde que a gente encontra o triângulo? Quem dirige aqui do grupo? Legal. Onde que a gente encontra o triângulo nos sinais de trânsito? Para dar preferência, né, como que fala? Esqueci, nas placas. Atenção. Né? Normalmente o triângulo, ele tá, que nem aqui na Suécia, é muito engraçado isso, porque eles têm algumas coisas diferentes, mas essa questão dos símbolos é muito parecido com o Brasil. Eu dirijo aqui às vezes. E assim, tá super tranquilo para mim, mas isso já fica já fica óbvio para nós, né? Então, quando eu vejo o triângulo, eu já sei que é atenção, eu tenho que parar, eu tenho que observar, né? Pode ser perigo, né? Atenção no sentido, opa, tem alguma coisa aí, para aí, né? Então, o triângulo, por isso que ele passa a questão da instabilidade, do alerta, da tensão, do perigo, né? Quem aqui é visagista? Tem alguém que já estudou visagismo aqui? Ou morfopsicologia? O nosso presidente, ele tem um rosto retangular, né? Eu estudo, Brisa. Então, nosso presidente, vamos falar de formato de rosto também, só para a gente ver que isso a gente pode aplicar para outras coisas, tá? Ele é uma pessoa extremamente instável, claro, tô falando de um aspecto só, né, gente? Mas para dar um exemplo aí, né? Cada hora ele fala uma coisa, né? Enfim, e é uma pessoa que a gente não consegue, né, ter muita firmeza nele, né? Então, o triângulo, ele passa essa mensagem de instabilidade, tá? Quando ele tá invertido, ok? E as linhas, olha esse carro aqui, né? É uma Ferrari.
Olha como ele é todo diferente do outro carro. Ó, esse carro aqui, ele é bem robusto. Ele é bem robusto, tá vendo? Porque ele tem essas linhas mais definidas, mais grossas, né? Esse carro a gente usa onde? A gente usa, de repente, para ir para um rally, para alguma coisa assim, né? E esse daqui? Que tipo de pessoa que usa esse carro aqui? O que vocês acham? Que tipo de atitude tem essa pessoa que usa uma Ferrari, essas linhas inclinadas? Ousada. Mais Ousada, esportiva. mais esportiva, muito bem. Uma pessoa provavelmente mais comunicativa, né? Uma pessoa que quer velocidade, né? Muito bom, ok? Uma pessoa que quer chamar atenção também. Também, ixi, ainda vermelho. A gente Poderosa. não falou essa cor ainda. Potencializa mais ainda, né? Essa inclinação com vermelho. E a linha inclinada, ela tem relação com a sensualidade, tá? A gente fala da linha ondulada, mas não. A linha inclinada é que tá mais ligada à sensualidade, tá? Agora falando das curvas, né? As curvas, elas são femininas, elas são delicadas. As linhas retas, né, elas são mais precisas. Então, a gente pensa aí numa energia masculina, né? Aqui, as curvas, elas já são mais delicadas, mais suaves, né? A gente já pensa a mãe, né, que vem e abraça, né? Olha a curva, né? No acolhimento, no aconchego. Então, ela passa uma certa vulnerabilidade também por conta disso, né? Porque ela é mais amável, né? Então, a linha curva, ela forma aí o círculo, né? Que forma o redondo ou oval, né? Então, olha essa cadeira aqui que é aconchegante, né? Ela é um pouco mais aconchegante, ó, do que essa. Essa daqui é aquela cadeira que você fala que senta e vai sair rápido, né? O movimento. Você não vai ficar nessa cadeira aqui, certo? Essa daqui ela é mais robusta, você sente até, né? Aquela cadeira pesada. E essa daqui, ó, ela traz mais um acolhimento, parece um abracinho, né? Tô sentando nessa cadeira e tô sendo abraçada. Olha esse carro aqui. Quem que vocês acham que compraria esse carro, meninas? Um homem ou uma mulher? Esse carro é a cara da Sandy. Se fosse rosa, ia ser da Barbie. Esse carro. Mas vocês imaginam aqueles homens bombadão andando num carro desse? Jamais. Jamais. Né? Então, olha como a gente já tem isso na nossa mente. Às vezes não tá inconsciente, né? Então, assim, vocês já olham para esse carro, sei que esse carro aqui eu não vou achar um cara bombadão, né? Vou achar a Sandy. Mas por que a Sandy usaria esse carro? O que tá comunicando esse carro? As linhas, né, curvas. A gente vai ver logo mais a cor também, certo? Por que a maioria dos perfumes femininos, eles são mais arredondados? Né? São as linhas femininas. Tem um perfume, o Chanel, que ele é mais, ele é retangular, certo? Mas o vidro é transparente. Vocês conhecem o perfume da Coco Chanel, Mademoiselle? E o que a Chanel? A Chanel ela era uma mulher forte, lembra? Uma mulher que tinha energia masculina. Então, vamos começar agora a observar as coisas e fazer essas relações, né? Por que essa linha é curva? Por que essa linha ela é grossa? Por que essa linha ela é reta? O que ela está querendo dizer para mim? Qual a mensagem que ela está reforçando? Chloe também é linha reta. Verdade, Chloe. Verdade, Li. Ok? Então, vamos falar de cores agora. Gente, eu falei para vocês que hoje eu consegui fazer a aula em 1 hora e 15, viu? Acho que não, hein? Eu juro que eu tô tentando. É o meu desafio, não fazer aulas de 2 e 3 horas, eu e a Lu, mas enfim, vamos lá. Cores, né? A cor ela é carregada de muitos significados. Aqui na consultoria a gente estuda bastante as cores. Mesmo individualmente, pode mudar por completo as características das composições visuais. Ou seja, a gente pode reforçar uma mensagem, né? Uma forma pelas cores, né? Ou a gente pode reforçar, trazer mais força para aquela mensagem, ou a gente pode atenuar, como eu falei para vocês. Aqui na consultoria, eu vejo muita gente, porque as cores, porque a cartela. Mas, gente, cor é muito mais do que cartela, né? A cor, ela passa emoção, a cor, ela passa simbolismo, a cor, ela causa sensações na gente, mexe com a gente,
né? Então, nós aqui dentro da nossa vida, na natureza, a gente enxerga cores o tempo todo e elas afetam as nossas relações, né? Quando a gente tá, de repente, mais para baixo, assim, alguém quando tá mais para baixo sai de amarelo, coloca uma roupa laranja, você vai para que cor, mais ou menos? Uma cor mais escura, né? Uma cor mais fechada, de repente um preto, não tô a fim de falar com ninguém, né? Então, a gente acaba tendo essa relação com as cores. E as cores possuem algumas características, como o matiz, que seria o nome, né? O vermelho, o azul, o verde, amarelo, temperatura, se ela é quente, se ela é fria, valor, se ela é clara, se ela é escura, ou intensidade, se ela tem brilho ou se ela é mais opaca. E ela gera impacto, né? Então, quando a gente vê um look numa cor, a cor é a primeira coisa que gera um impacto, né? A cor, então, ela faz a gente olhar para aquele ponto, para aquele look, ela chama a nossa atenção. E ela pode enfatizar a forma. A mesma peça de roupa, em cores diferentes, pode provocar efeitos diferentes. Então, a gente mostrou agora os carros, né? Então, a gente tinha lá o azulzinho clarinho, mas se a gente colocasse lá um vermelho, um rosa, um azul, a gente ia ali, naquele carro, poderia ter alguns outros efeitos aí, diferentes também, ok? E isso acontece com as roupas. Então, falando agora das cores, né? O vermelho, ele passa poder. Toda cor tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, e toda cor ela pode atenuar uma característica, né? Por algum. Lembra que a gente falou das características da cor? Do opaco, do brilhoso, do claro, do escuro, né? Então, tudo isso pode também interferir na relação daquela cor. E dependendo de como ela tá naquele look também, às vezes aquela cor ela tá em um detalhe daquele look ou ela tá no look todo, isso também vai interferir a mensagem, tá? Vamos falar do vermelho. O vermelho ele comunica poder, força, dinamismo, impulso, agressividade e sensualidade. A gente tem aqui 2 batons vermelhos, né? Um vermelho mais opaco e mais escuro, então ele passa poder. Um vermelho já mais intenso, né? Que tá com esse brilho e ele numa cor mais média também, não muito escura, ele já comunica sensualidade. Então, mesmo dentro de uma cor, a gente tem essas variações da comunicação. Já o rosa, ele sendo pink, né, uma cor mais forte, né, ele passa essa força, passa a disrupção, passa o fashion, mas ele pode passar o fútil. Por que ele pode passar o fútil? Vamos olhar ali qual que é a mensagem que a gente tem do rosa nos dias atuais? Né, Patricinha de Beverly Hills, Legalmente Loira, né, que foram personagens aí, porque a gente no cinema, né, no nosso dia a dia, a gente está sendo alimentado por informações. Então, a gente começa a criar aqui dentro da nossa mente também histórias, né? A gente começa a criar correlações. Então, se eu fico vendo Pink, Legalmente Loira, eu vejo a Pink, e como elas são essas personagens, né? São personagens, são mulheres que gostam, né? Que tinham uma pegada mais girl e tal. Então, aí você vai linkando, né, com E a própria Victoria's Secret também, né, Ju? Victoria's Secret também, exatamente. Que vai trazendo atributos, vai deixando mais forte alguns atributos, tá? E o rosa mais claro, ele passa mais sensibilidade, delicadeza, sonho, ingenuidade e amigável. Deixa eu ver. Mademoiselle é o meu perfume, que legal, Fly, muito gostoso esse perfume. Penélope Charmosa, é verdade. Pantera cor-de-rosa, é verdade. Muito bem. Não tinha lembrado dessas referências. E o azul, né? O marinho, ele tem essa ligação com a nobreza, né? Até coloquei ali o príncipe Harry e a Kate, que os dois estão de azul. E o azul também, se a gente olha antigamente, né, dentro da nossa história, né, sangue azul, né, tinha essa questão da nobreza. O azul também não era uma cor, dependendo de uma época da nossa história, que só a nobreza poderia usar, né? O azul, o roxo também, o vermelho, tem algumas cores aí dentro da nossa história. Então, e o azul, ele também tá ligado o quê? O que a gente encontra na natureza? O mar, né? O céu, aquele azul mais claro, que passa o quê? Tranquilidade, que passa paz, né? Então, o azul marinho passa confiança, credibilidade, aquele azul mais escuro, né? Racionalidade, formalidade, nobreza. O anil, espiritualidade, né? Que tá ligado com o misticismo, a introspecção. O turquesa, a questão da liberdade, né? O turquesa é ligado àquele... Sabe aquele azul Tiffany? Né? O turquesa, ele tá mais ligado com essa tonalidade, né? E também traz ansiedade, lembrando que as cores sempre têm, né? O seu lado bom, o seu lado ruim, elas podem ser potencializadas, como eu comentei já, e o claro, que passa tranquilidade, reflexão e frescor.
Já o verde, né? A gente vê o dólar, né? Olha a prosperidade aí, a verdinha, né? Então, o verde está ligado à questão da prosperidade, está ligado à natureza, né? As árvores são verdes, então o equilíbrio, a regeneração da natureza, né? O vigor. Aqui nos países, eu acho que eu não comentei, né? Como não sei se tem todo mundo que me conhece aqui, eu moro na Suécia, não sei se eu comentei, e aqui a gente tem as estações bem definidas, né? Diferente da região que eu morava em São Paulo, a gente não tinha tão definida as estações assim. Então é muito legal quando a gente começa a passar de fase, a entrar na primavera, então você começa a ver as coisas ficando verdinhas aqui, olha a regeneração, né? A vida, né? O vigor. Então, como eu falei para vocês, a gente já observa isso na natureza e já linka essas mensagens. O laranja, né? A vitamina C é energia, né? É saúde, vitamina C é saúde, né? Então, energia, socialização, extroversão, né? A questão do original, mas também pode comunicar instabilidade. E o amarelo está relacionado à alegria, à inovação, também pode estar ligado à instabilidade e à irritabilidade, ok? Então, o girassol, né? O sol, o girassol são imagens que a gente vê que nos transmitem alegria. O preto traz essa questão do poder, a autoridade, a imponência, a rigidez e o mistério, né? Eu trouxe aqui a foto da SWAT, não sei se alguém já assistiu essa série, né? Então, eles uma polícia especial, uma polícia investigativa, é a força, como se fosse o BOP, né? Então, eles têm uma imponência, têm uma hierarquia. E o branco, que ele está ligado, que é a pureza, a passividade, a transparência e a clareza, né? Que a gente acaba utilizando em batizado, utilizando, né, casamento, enfim. Um exemplo do anil. Deixa eu pensar. Lia, eu vou pensar, tá? Agora, de cabeça, algum objeto na natureza do anil. O anil, ele é uma cor que ele não é muito fácil de fazer com elementos da natureza, mas eu vou pensar aqui, tá? Aqui em Goiânia também é bem definido em 2 estações, calor e mais calor ainda. Ai, gente, mas eu tenho saudade desse calor, viu? Amo calor. Mas vamos lá. E aí também, em relação às cores, tem a questão das harmonias, que elas também interferem na como a gente vai interpretar um look. Então, uma cor uma combinação monocromática é uma cor de mesmo matiz, né? Ou seja, nuances ali de laranja ou nuances de vermelho. Você tem nuances de uma mesma cor naquele look, que transmite elegância. As cores análogas são aquelas cores irmãs, que uma tá do ladinho da outra, né? Então, o azul com o verde, né? Ou o roxo com o azul, ou o vermelho com o laranja, ou o vermelho com o rosa, né? O laranja com o amarelo, e aí passa mais jovialidade e refinamento. Já as cores complementares, que são aquelas que são opostas no círculo cromático, elas comunicam o quê? Comunicação, né? E a tríade comunica dinamismo. O que é a tríade? Quando a gente trabalha aí 3 cores no look, né? A gente usa ali a regrinha do círculo cromático, que normalmente é uma cor fria com 2 quentes ou 2 quentes com uma fria. E aí traz esse dinamismo no olhar, ok? Então, além... Oi. Tá errado eu enxergar doçura numa combinação análoga? Não, porque vai depender quais são essas cores. De repente, se for um rosinha claro, pode ser. A gente tem as texturas também, né? Lembrando que vamos supor que você tem uma textura mais peludinha, com um rosinha mais claro, com uma. Se você tiver no look, um exemplo aí, um rosinha mais claro, com um azulzinho mais claro, um tecidinho mais gostosinho e formas mais arredondadas, não tem como não ser doçura, a gente só vai estar reforçando mensagens ali, tá? E o rosa, dependendo da tonalidade do rosa, se for um rosa um pouquinho, né? Um rosa com um roxinho, um rosa mais arroxeado com um azulzinho, isso ainda fortalece mais ainda, porque eles são irmãos ali nas análogas. Então, por isso que a gente tem que fazer toda essa leitura do look. Não dá pra ler só uma coisa. Casar tudo, né? Exatamente. Porque normalmente quando a gente faz a formação, a gente vai aprendendo tudo
tudo segmentadinho, né? E, gente, é o nosso... Se vocês pararem para pensar, a gente aprende assim na escola, né? Aula de matemática, aula de português, aula de história. E, na verdade, é tudo junto. A gente, né? Você vai pegar uma planta, tem a história daquela planta, tem a composição biológica daquela planta, tem a parte estética daquela planta, a construção daquela planta. Então, tem tudo, né? Então, aqui a gente aprende assim, mas, na verdade, não é assim. É tudo um conjunto. Então, a gente tem que começar a treinar também esse nosso olhar para o look e quando a gente for estudar, começar a olhar tudo isso de uma forma mais holística e ligando todas essas informações. E para ir finalizando agora a parte dos elementos de design para a gente ir para os exercícios. Textura, né? Ela é intrínseca aos tecidos, então nos tecidos a gente encontra as texturas, né? E alguns tipos que a gente tem o liso, então aqui o liso. Ele passa o quê? Mais seriedade, formalidade, sofisticação. Lembra que a gente falou de algumas cores e de algumas formas e linhas que passam seriedade, formalidade, sofisticação? Quando a gente junta aquela forma com aquela cor e com aquela textura que passa tudo isso, aí você deixa mais forte ainda aquela mensagem. E aí, quando a gente traz oposições, aí a gente consegue atenuar aquela mensagem. E a maciez, né, que aqueles tecidos, né, o plush, passa mais aconchego, acessibilidade, que tem a questão do toque, né, então lembra, esse daqui é gostosinho, dá vontade de tocar, então passa essa questão do aconchego. O áspero passa essa questão da rigidez, que é esse amarelinho aqui, né, ele é áspero, mais informal, passa um certo distanciamento, a gente não quer tocar o que é áspero, né, e mais rústico, ok? O opaco, ele passa mais formalidade e o brilho mais informalidade, certo? Então, agora, como que a gente vai ler um look com todas essas informações? Então, primeiro, a gente tem que analisar os elementos de design que a gente conversou, linhas, formas, cores e texturas. A gente tem que pensar numa hierarquia, né? Mas o que é mais importante? O que vem primeiro? O que tem mais peso, né? Quando a gente fala de elementos de design, lembra que eu falei que o nosso cérebro ele faz a leitura arquetípica da imagem? A cor, ela chama a nossa atenção, mas o cérebro lê primeiro as linhas. Então, quando a gente vai fazer a leitura de uma imagem, as linhas elas acabam sendo mais fortes do que a cor, tá? A cor ela chama a nossa atenção, ela pode modificar, pode atenuar ou não aquela mensagem, mas as linhas é o que faz a primeira leitura arquetípica no nosso cérebro, ok? Opa, deixa eu ver aqui a mensagem. Eu lembro do Anil, aquele giz de mesa de sinuca. Nossa, é verdade, Flávia. Nunca quer lembrar disso. Obrigada. Eu tenho aqui as cartinhas da escola. Peraí. O Anil. Que eu fiz ontem e hoje eu fiz esse exercício com o cliente, estava aqui pertinho. Ó, as tonalidades de Anil. Acho que foi a Brisa que perguntou, né? Conseguiu ver? Beleza. Que mais? A repetição de um elemento em todo look reforça a mensagem dele, né? Essa aqui, Ju. Obrigada, isso mesmo. Obrigada, Gi. Então, como eu falei para vocês, né, se a gente reforça alguns elementos, né, que tem a mesma mensagem, e vamos supor um look. Se a gente tem um look todo, só linhas retas, né, tanto, vamos supor, um paletó e uma calça reta, né, um terno. Vamos dar esse exemplo, um terno, ok? Que são linhas retas em cima e linhas retas embaixo. Então, eu estou reforçando uma mensagem. Se eu tenho uma cor escura ali, eu vou estar reforçando mais ainda aquela mensagem de rigidez, de poder, de autoridade, ok? Agora, se de repente eu tenho um blazer reto em cima e uma saia arredondada e vazia embaixo, eu já vou estar atenuando aquela mensagem, né? Então, eu não vou estar reforçando tanto, eu tive uma mistura. Quando a gente tem essa mistura, a gente acaba atenuando aquela mensagem. Em vez de reforçar, você acaba trazendo atenuando, não consigo achar outra palavra, tá?
Então, eu vou estar passando uma certa seriedade? Vou, porque o blazer está passando aquilo, né? Mas a saia, ela está passando já uma outra mensagem que vai atenuar aquela seriedade do blazer, ok? E elementos distintos de design podem forçar a mensagem. E outras questões que interferem na leitura, né? São os estereótipos. Então, o que são estereótipos? Eu sei que tem gente aqui que sabe o que é. Que foi aluna da Ecole. Estereótipos são crenças, né? Que você foi ensinado a acreditar. Estereótipos, isso mesmo, são imagens que a gente vê, né, dentro de uma cultura ali, e que a gente começa a, o quê? A compreender aquelas mensagens e a julgar outras questões ali em cima daquilo. Um exemplo, quando a gente pensa no médico, né, o que vem na nossa mente? Um jaleco, né, então é um estereótipo. Então, quando a gente vê ali uma pessoa de jaleco na rua, a gente já imagina que é um médico. Então, algumas questões que vão interferir na nossa leitura da imagem, além dos elementos de design, são os estereótipos, que eles estão imersos dentro de uma cultura, né, então não é necessariamente esses estereótipos aqui da cultura ocidental são iguais ao da cultura oriental, tá? Quando a gente fala de arquétipo é universal, porque está no inconsciente coletivo, mas estereótipos não necessariamente, tá? Esses estereótipos podem ser diferentes. O repertório do observador, então aquela pessoa que está nos observando, que está olhando o nosso look, tem alguns elementos que serão familiares para ela e outros não, então isso vai interferir na comunicação, né? E o contexto. Então, assim, aonde que aquele look está inserido, né? Aquele look está inserido em qual cultura, em qual época, em qual localização geográfica. E outra coisa, gente, tem a nossa história, né? Alguém fez o curso de repertório com a Lu aqui? Não? O curso de repertório com a Lu... Eu fiz, Ju. Quem que tá falando? A Ju, Cadiana. Oi, Ju! Oi, Ju! Aquele curso da Lu, Ju, se puder até comentar como você fez com as meninas, ela acaba trazendo dentro da história da moda alguns ícones, né? Então, quando você tem esse repertório, quando você vai fazer uma leitura de um look, você consegue linkar aqueles ícones da moda com aquele look. Então, você aumenta o seu repertório, aumenta a forma como que você vai observar aquela imagem, aquela mensagem. Exatamente. Ok? A Andressa não estava achando o chat no celular. Ai, que bom que achou, Andressa. Bom, vamos exercitar agora, pessoal. Ju, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Eu tenho um blazer off, tá? E eu tenho muita dificuldade de ver a mensagem que ele passa, por ser um blazer e por ser um branco, assim, meio off. Não é aquele branco gritante. Né? Então, e eu fico com dificuldade se ele é uma peça assim que eu sei que ela pode ser usada de dia, pode ser usada de noite, mas confesso que eu sempre coloco e acabo tirando porque não sei, não consigo interpretar o que ela passa, sabe? Vamos lá. Quais são as linhas desse blazer? Linhas retas. O que as linhas retas comunicam? Força, estabilidade, né? Qual que é a cor desse blazer? Ele é um branquinho, assim, meio off. O que o branco comunica? Pureza, delicadeza. Quando eu junto essas duas informações? Não sei! Uma autoridade, um poder mais suave, mais delicado, mais transparente, mais acessível, tá? Então, aí você vai juntar as duas informações. Perfeito. É que parece que uma contradiz a outra, sabe? Daí fica, às vezes me dá meio que uma confusão, assim. Não tem problema. Prevalece. Aí o que vai prevalecer é o restante do look também, né? Aí vai fortalecer ou atenuar aquilo dele. Exatamente. Aquela característica. Exatamente. Vamos supor, se você coloca com uma calça de alfaiataria preta, né? Você vai estar trazendo um contraste aí que traz mais força, mais impacto e linhas retas, né? Se você tivesse com uma calça preta e um blazer preto, estaria mais força ainda, né? Porque você estaria reforçando. Mas com o off você vai estar trazendo força, a calça vai te ajudar a trazer mais força ainda, mas ainda está mais acessível do que se fosse um preto. Então, a gente vai utilizando os elementos para ir trazendo o equilíbrio também. Certo? Se usar, por exemplo, com jeans rasgado, ele vai ficar uma coisa bem informal. Assim, com certeza. Diria. Com certeza. Mas vai ficar menos informal do que se você estivesse com um moletom. Entendi. Certo. Obrigada, Ju. Imagina. Ô, Ju,
Oi. Só seguindo aí o que você estava falando para ela. Então, toda vez quando a gente for analisar um look, uma peça, enfim, seriam esses elementos aqui. A gente sempre tem que perguntar sobre linha, formas, cores e textura daquela peça em si. Exatamente. Aí pega tudo essas informações e vê qual seria o objetivo da mensagem. A gente vai fazer a leitura agora. Eu separei 12 looks, gente. Por isso que eu falei, a gente não vai conseguir ficar em 1 hora aqui. Vamos passar não 12 tem problema. looks pra gente exercitar, tá bom? Não tem problema, pode ficar. E assim, eu peguei looks de dia a dia mesmo, que é pra gente... ótimo. Que é pra treinar isso mesmo, tá? Quero que vocês saiam daqui tinindo. Dúvidas até aqui? Oi, Ju. É a Ana Cátia. Bom, eu sei que não é muito pertinente, mas o que eu sinto falta, tá? E um dos motivos tá aqui, eu fiz a formação, então aqui tá uma forma mais simples, né? Então vamos analisar, mas o que eu sinto um pouquinho mais de falta é identificar esses looks nos tipos de corpos, né? Isso eu sinto um pouquinho de falta e tenho uma dificuldade, mas ok, daqui a pouco é numa outra aulão. Mas eu ainda tô com uma deficiência, ok? Eu vou compor as linhas, formas, cores, texturas, mas para o meu corpo, tá? Eu sou triângulo invertido, eu sofri horrores por causa disso até, tá? É um desabafo, mas eu não consigo ainda alinhar isso. Então agora eu tô aqui prestando atenção para ver como vou usar essas linhas, o formato. Então a calça tem que ser mais larga embaixo, mas assim, falta um pouquinho para mim ainda essa congruência, sabe? Você fez a formação quando? Eu fiz agora em agosto, na turma de agosto, aqui em Porto Alegre. Tá. Nossa, é muito recente, né? Lá na apostila, depois eu posso te passar a página, porque na verdade na formação a gente foca até mais nisso do que nisso que eu tô falando hoje, por isso que a gente trouxe esse aulão. Então lá a gente fala de equilíbrio, então lá na apostila tá tudo certinho para você, olha, para você equilibrar, vamos supor, triângulo invertido, se você quiser equilíbrio estético, né, em cima, você tem que repetir a forma embaixo, né, invertida. Então aí o que você vai trazer? Você vai trazer uma linha ampla embaixo, para quê? Para trazer a composição daquilo. Se eu trago uma linha afunilada, eu vou deixar aqui maior e não vou equilibrar, tá? Então, você sempre tem que pensar em compensações. Mas aí depois, se você quiser, a gente troca uma ideia no particular, eu te oriento ali na apostila, eu posso tirar suas dúvidas, tá? Mas fica tranquila, tá bom? Mas aí a gente vai mais pro ótico, né? Ju, ok? Diga. Olha só, eu ainda não superei a juba do leão. Diga. Naquele caso, a Preta Gil, ela tava com o cabelo ondulado, o que traz uma habilidade. Se por um acaso ela tivesse com o cabelo mais liso, ela não traria mais poder ainda para a estética, para o visual dela? Sim, porque fica a linha reta. Poder? Muito bem. Entendi. Superou? Superei, entendi. Então tá certo. Imagina! Então vamos lá. Vamos abrir as câmeras, abrir os áudios. Vamos falar, esse primeiro look aqui. Quando vocês olham para esse primeiro look, de primeira, o que transmite? Primeiro assim, a mensagem. Fala uma palavra, me transmitindo isso. Romântica. Romântica. Fashion, ok. Para mim, totalmente romântica. Romântica, ok. Poderosa. Eu acho um pouco jovial. Tentando transparecer um pouco jovial. Beleza. Agora vamos fazer as leituras. Fala. Tem um toque de modernidade também por conta das cores. Ok, legal. Agora vamos fazer a leitura. Deixa eu ver, tem mensagenzinha aqui. Romântica. A Flá, equilíbrio pode ser também, Ju? Equilíbrio o quê? Flá? Eu estava perguntando em relação ao blazer que a Juca Diani citou. De linhas retas, mas a cor off. Aí eu fiquei na dúvida, será que também passa a mensagem de equilíbrio? Equilíbrio seria um poder mais suave ali, né? Tá? Então traz um certo equilíbrio, né? Porque não tá reforçando tanto aquele poder mais austero, se fosse uma cor mais escura, tá? Tá então vamos lá. Obrigada. Imagina, o que faz vocês lerem? Vamos agora para os elementos de design, certo? Qual que é a forma? Quais são as formas que a gente observa aí nessa imagem? Tem triângulo, formas redondas. Formas redondas. O que prevalece de formas? Ondas Evasê, também, né? Também.
Evasê, ok. E as cores? Cores intensas. As cores já passam um pouco mais de força, né? Cores fortes, né? Modernidade. Atenção, né? Tipo, o vermelho. Essas cores são mais intensas, são mais vibrantes, né? E o vermelho e o pink, né? Vamos pensar no pink. O que ele tá ligado? Moda. Que a gente conversou hoje. A moda. Disrupção, moda, né? E o vermelho? Poder. Sensualidade. Então, harmonia das cores também, né? Então, como que a gente... Qual que é o nome desse... Se a gente pudesse dar um nome para esse look, qual seria? Pode ser com 2 palavras, não precisa ser uma. Elas são cores análogas, então passa jovialidade? Também? Eu acho que é jovialidade. Eu chamaria de romântico moderno. Romântico moderno, romântico fashion. E olha que legal, né? Por que a gente pensou em romântico, gente? O que tá ligado ao romântico? As linhas. As linhas mais arredondadas, né? Essa saia. O que eu falei para vocês? Que saia a forma, as cores elas chamam a atenção, mas a forma ela acaba prevalecendo. Então, quando a gente falou, o que vocês falaram primeiro? Romântico. Qual que foi a leitura que o cérebro de vocês fez? A saia. As linhas, Então, quando a gente tiver montar um look para nossa cliente, a gente vai observar para essa cliente o que está chamando a atenção primeiro. Primeiro vocês vão para o intuitivo. E aí depois vocês vão fazer para o conceitual. Eu acho mais fácil fazer dessa forma do que você já ir para o conceitual, sabe? Vocês podem ir para o intuitivo para a gente ir treinando. E depois você bate o olho, tá, o que está chamando a atenção primeiro? Essa forma está comunicando o quê? Esses tons aqui estão comunicando o quê? Diga, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu posso... A postura dela, eu levo em consideração? Nesse caso aqui, a postura acaba potencializando, né, as mensagens. Né? Então, é claro que a postura da nossa cliente, naquele look, vai potencializar aquela mensagem, com certeza. Tá? Mas aqui a gente está fazendo mais a leitura só do look em si. Do look, tá. Eu, olhando de impacto, para mim, não foi até o vermelho. Eu olhei o sapato bico fino, aquela tirinha, a saia larga, que me remota um pouco antigo, uma menininha, né? Uma coisa mais... Uma época um pouco de que a mulher estava se libertando. E o rosa de uma coisa mais angelical. Então, o que ela mostra? Que ela é uma mulher, mas que ela tem esse lado meigo que ela quer passar. Para mim, de cara, é isso que passou. Então, por isso que eu ainda vou no jovial. Mas ó, o jovial que tá ligado com o romântico, né, que são similares, que tá ligado com o feminino, então a gente vê a feminilidade aí, né, nas cores e nas formas, a gente vê um fashion, porque essas cores são vibrantes, né, e se a gente olhar aí a mistura dos acessórios também, enfim, né, o cabelo dela também, então a gente vê uma modernidade, né, uma pegada fashion aí, ok? Fechou? Essa segunda mulher, vamos lá. Ousadia. Sexy. Poder. Então, Poder. Sensual. Poder. Okay. Passa também uma mensagem assim de segurança, né? Tipo, eu sou segura de mim. Confiante. Essa seria... É uma mulher mais empoderada mesmo, né? Agora vamos fazer a leitura desse look dela, né? Quando a gente olha para ela, o que prevalece? Linhas retas? As linhas retas, formas justas ao corpo, né? O decote dela, ele tá como? Diagonal. Um triângulo, né? Ali, ó. Diagonal, ele é o que? Movimento. Lembra? E o movimento, ele lembra o diagonal, ele passa a sensualidade. Né? Lembra que eu falei para vocês, gente, sensualidade não é ondulado, sensualidade diagonal. As fendas, os decotes, eles normalmente são na diagonal, né? Então passa a sensualidade. O que mais que a gente vê aí de sensualidade, de poder na imagem dela? O salto alto. O sapato, né? O bico fino, forma, né? O tecido, o couro. O couro que tem o brilho passa o que a gente falou? Sensualidade, lembra? Né? E o vermelho? O vermelho é o quê? Poder, sensualidade, exatamente, ok?
Então, vocês viram que a gente já lê, né? A gente já tem aquela impressão, né? Olhamos para ela, poder, sensualidade, ok. Tá, mas o que que passa poder, o que que passa sensualidade? E a gente volta e começa a fazer essa leitura, ok? No caso dela aqui, é o cabelo e a maquiagem também, né? Também estão reforçando. Ontem a Fabrícia, né? A Fabrícia acho que também estava na aula de ontem, nós aprendemos um pouquinho com a Lu sobre a maquiagem. E aí agora eu parei e eu prestei atenção aqui também nela. Tá reforçando, olha o batom também. dela. Também. Eu poderia classificá-la, Ju, como um glamour aí um pouco, não? Poderia, ela é total glamour. Eu coloco ela no glamour, caracterizamos da formação do glamour. Tá? Total. Gente, glamour, a glamour é a nomenclatura que a gente usa na Ecole, tá? De um set dos nossos 10 estilos das nossas. É um estilo dentro das nossas 10 personalidades de estilo. E o glamour, ele seria, como é que fala? Correlacionado com o sexy ou magnético, tá? Do set correspondente, isso. Obrigada. Ok? Então, vamos lá. O próximo look. Quando vocês olham para essa mulher, qual que é a mensagem que vem? A primeira, conforto e modernidade. A terceira, conforto e modernidade. O que Eu mais? vejo conforto. Conforto, o que mais? Naturalidade. Naturalidade. Uma mulher Elegante. que preserva a natureza. Preserva a natureza. Acessível também. Acessível. Ok. Dramática também. Dramática, será? Talvez, olhando ali para um pouco da bota, que a bota é diferente. Ela tem um estilo diferenciado, né? De elegância, assim, de buscar uma elegância. O que faz diferencial? O que faz a gente... Vamos agora olhar para os elementos de design. Quais são as formas que a gente tem aí? Tem a textura da blusa que tem linhas curvas. E a textura também, né? A textura. Assim, um conforto. Então, cabelo mais natural, mais volumoso. Né? As ondas do cabelo dela que estão naturais, né? Que passa essa feminilidade, ok? A textura da blusa, né? Que é uma textura o quê? Que é ondulada, né? E aí é fofinho, né? Então dá o toque, então traz essa acessibilidade. O couro, né? Que é brilhoso, traz um pouquinho mais de informalidade, né? Se a gente olha esse couro dela e o couro da amiguinha do lado, dá sensações diferentes. Por quê? Porque a forma é diferente. Aqui na imagem do meio é um couro que está grudado no corpo, certo? Então ele passa mais essa questão da sensualidade. Já no segundo ele está mais soltinho. Então ele não passa essa questão da sensualidade como ele passa no meio, ok? Também o fato de ser um look monocromático passa elegância, mas por ser de baixo contraste, mas pela textura passa modernidade. E passa um pouquinho mais de acessibilidade também por conta da textura, né? Que é essa questão do toque, tá? Então ele tá um pouquinho mais informal também, tá? E se no caso aqui se aqui no caso essa blusa, essa mesma blusa dela, não tivesse esses detalhes aqui, né? Uma coisa fosse lisa, seria uma outra mensagem. Uma outra mensagem. Acho que ele ia passar um pouco mais de força, talvez, mas mais poder. Mais formalidade, né? Mas entraria no estilo natural? Falando de estilo, Ju? Não, né? Não, olha esse salto dela. Ela não fecha, né? Não. Seria um contemporâneo? Moderno. Moderno. Tá. Isso mesmo. Então, de parabéns, meninas. Vamos lá que a gente já tem mais um monte para ler. Tá, essa primeira aqui. O que vem na cabeça de vocês? Intelectual. Elegância, modernidade. O que mais? Que ela é um pouco criativa. Eu vejo ela bem futurista. Eu vejo ela pensa em tecnologia. Não sei por quê. Ok. Alguém criatividade eu vejo também. As meninas estão falando aqui criatividade.
Tá. Agora vamos fazer a leitura. Quais são as formas que a gente tem aí? Formas retas. E as Mistura, retas. né? A gola tem uma linha É, a redonda, gola. mas a predominância é de linhas retas. De linhas retas, né? E as cores? Tem a cor vibrante, cromia tem com a cromia. amarelo. Tem a cromia, o amarelo tá quebrando, mas a gente tem aí a cromia. Quando a gente tem a cromia, Predomina a cromia. exatamente, preto e o branco, né? O que essa mensagem passa? Poder, Formalidade. Mais força. formalidade, mais poder, mais força, ok? E essa estampa dela, a gente falou de elementos de design. Como que é essa estampa? Essa estampa ela é redonda ou ela é mais quadradinha? Ela tem linhas mais retas? Mais Quadradinha. Linhas retas. Se fosse Linhas uma estampa... retas, Diga. me parece que é aquela linhas também assim do Um pouquinho do casaco, inclinada, esqueci o né? nome. Isso. Então, na calça dela são os quadradinhos e na blusa, né, no blazer, aliás, na verdade é um trench coat, alguma coisa assim, Trench coat. tem os quadradinhos e tem a diagonal ali, né, então que traz um pouco mais de movimento. Então, se de repente fosse todo liso, ou se fosse todo aquele xadrez mais quadrado, ou se fosse um poá, seriam outras leituras que a gente teria dessa mensagem, tá? Então a gente muda um elemento, a gente já muda aquela mensagem. Se essa blusa de baixo dela não fosse amarela, fosse preta, já passaria uma outra mensagem, ok? Então, pensando aí nessa combinação de cores que ela tá, nessas formas, qual seria o nome desse look? Sabe o que me chamou a atenção aqui, Ju? Esse anel dela, por mais que seja preto, não está assim, né? Acaba ficando perto da coisa, mas me chamou a atenção o formato, não sei, parece um círculo. Pronta, tá, filha? E olha o brinco dela também, gente. Se vocês olham o brinco dela, ele é bem fininho, ó. E é uma linha reta. E é uma linha reta e longo. O que é o fininho, longo e reto? Precisão. Lembra? Detalhe, é o perfeitinho. Então, é o seguinte, ela tem uma robustez, né, no look, mas ao mesmo tempo ela tem acessórios ali que desconstroem aquela mensagem. Por isso que quem falou passa modernidade para mim. Porque ela tem ali alguns pontos que não são tão óbvios. Faz sentido? É ao mesmo tempo que ela passa robustez em algumas coisas, aí vem ela quebra com a cor, aí ela quebra com o acessório aqui que tá mais fininho, né, que é mais delicadinho, que é mais passa essa questão da perfeição, e ela tem um super anel que é mais forte ali. Então, e ele também é na diagonal no mesmo sentido do saco, né? Porque ele não é redondo, eu acho que ele é meio triângulo assim. Então, diga. E as formas da bolsa dela, da clutch dela também. Tô numa dúvida de reto com um pouquinho de oval. Então passa uma linha de modernidade ali na bolsa. Exatamente. Então, essa composição toda, o que ela não tá reforçando, né? Ela tá trazendo misturas ali. Então, aí traz essa questão do moderno, né? Agora, se ela tivesse com uma blusa preta, com um brinco, de repente, mais quadradinho, né? Ou se ela tivesse com uma bolsa, de repente, mais quadrada, tudo isso ia mudar a forma como a gente veria esse look, ok? E o material da blusa amarela, que também é mais fofinho, né? Mais também fofinho. Quebra isso aí. Com certeza. Deixa eu ver aqui a Maria. Ju, vou precisar sair porque a minha pequena companheira de aula, bebê, não está mais colaborando. Imagina, Maria, depois você assiste a gravação, tá? Beijo pra você. E aí, qualquer dúvida, você manda lá no grupo depois. Vamos lá. E essa maravilhosa aqui do meio, gente? Quando vocês olham pra ela, o que passa pra vocês? É dramática. Super moderna. Criativa. Criativa. Muito elegante. Contraste, né? Muitas linhas esse brinco dela. Retas. É uma peça statement, né? Quando a gente fala uma peça statement, é uma peça que chama a atenção do nosso olho, sabe? Então, o que a gente vê aí de linhas? Muita linha retas, reta, né? tem Retas diagonal. inclinadas, né?
Então, a gente vê aí uma predominância de linhas retas inclinadas. Isso a gente vê tanto na forma da roupa quanto na padronagem ali, né? Naquela estampa que ela tem, né? E ela tem uma desconstrução ali das cores e das estampas, certo? Então, isso passa o quê? Movimento, né? Passa mais dinamismo, mas ao mesmo tempo ela tá passando impacto em relação às cores. Por isso que vem a dramaticidade, né? Porque o preto e o branco, eles passam aquele impacto. Mas é um impacto que com as linhas, né, por mais que elas sejam retas, elas tragam ali uma questão de poder, ao mesmo tempo ela tem a inclinação que traz mais movimento, ok? Essa é uma senhora essa é uma senhora que vocês acham que ela é uma senhora mais reservada ou ela é uma senhora mais mente aberta? Bem mente aberta. Total, mente aberta. O óculos inclinadinho, que é um óculos o quê? De moda, né? E olha esse acessório dela. Esse acessório, ele é arredondado, mas vocês podem ver que é um arredondado com umas linhas meio retas, né? Não é um redondinho. E ele é rústico, né? Então passa essa questão do pesado, da força, né? Olha o material dele, tem cara de ser meio rústico, ok? O brincão redondão imenso. Mas não é um redondo feminino. Por que não é um redondo feminino? Porque olha a robustez desse brinco. Ele é grosso, a linha é grossa, e não é um redondo que ele é redondinho. É um redondo truncado. Ele tem meio que umas linhas retas, tá vendo? Então ele não é delicado. Lembra que a gente falou que o redondo é delicado? Mas esse não é delicado. Deixa eu aumentar aqui. Você consegue ver? Sim, ele é tipo hexagonal. E o cabelo dela, nesse caso aqui? Quais as linhas que são presentes no cabelo dela? Pra mim é reto, liso, né? Reto também. Mas a cor traz um ar de ruptura, assim, né? De padrão. Por que a gente faz essa leitura que a cor traz disruptura e padrão? Porque lembra que a gente falou que um dos aspectos que faz a gente fazer a leitura de um look também, além dos elementos de design, é a cultura, a época e a localização do tempo? O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje? O cabelo grisalho, ele está virando uma questão de empoderamento feminino, né? De disrupção. Então, no nosso caso, na nossa leitura aqui, a gente pode fazer essa leitura além dos elementos de design, né? Porque é algo cultural que está acontecendo agora no nosso momento contemporâneo, ok? Certo? Vamos para a próxima. Então, a nossa terceira aqui. O que ela está comunicando? Quando vocês olham para ela, o que vem à mente de vocês? Formalidade. Sobriedade, formalidade. Ok, o que faz a gente... Um pouco de distanciamento. Distanciamento. Também. O que? Seriedade. Muito básica, assim. Não sei a palavra certa, mas... Você acha ela básica? Saltão desse? Não tem coi para chamar atenção. Ela é mais simples, né? Poder, elegância. O que faz a gente ler esse look? Poder, elegância, seriedade... Quais são os elementos de design? Retas, cores sóbrias. Preto, né? E forma, né? Tudo muito fechado. Você não vê muita pele. Você vê pele só na parte de baixo. Exatamente. Então a gente vê as linhas retas no blazer, na saia, até no bolsinho dela, né? O sapato e o preto. Deixa eu ver, a Lula vai jogar um lenço colorido, né, Luane? A Luane tem É verdade, né? Gente, nem na maquiagem, né? Essa pessoa tem uma corzinha, nem na bolsa, enfim. Pelo menos uma corzinha, assim. Então, olha aqui, que aquilo que a gente conversou acaba potencializando. Então, a cor e as linhas, elas são potencializadas. Por que a gente falou do preto? O preto não passa poder, o preto não passa autoridade, as linhas retas não passam poder, não passam autoridade. Então, aqui a gente potencializou, porque as duas coisas estão juntas. No caso da Ju, que a Ju tinha trazido pra gente o exemplo do blazer dela, que era um blazer claro, então tinha as linhas que passavam, né, poder, enfim, autoridade, mas por o blazer ser claro, um off-white ali, um branquinho, né, acaba trazendo o quê? Mais acessibilidade, acaba atenuando, tá? Então, a gente tem que estar pensando aí nesse jogo entre os elementos. Vamos lá. E essa primeira aqui? Criatividade. O que mais?
Modernidade. Feminilidade. Dinâmica. Descontração. Descontração. Quase que eu não falo. Ela é bem feminina também, muita essa manga bufante, essa bolsa redonda. Uhum. Agora vamos ver ali. Uau, os elementos de design. A gente encontra aqui predominância também, de retas. Oi? Bem fashionista também. Fashionista. Quais são as predominâncias de linhas aí? Redondas. Onde a gente vê as linhas redondas? O brinco, A bolsa, a blusa, no sapato. A própria saia, né? Ela é meio assim. Uhum. E isso lembra a questão da comunicação, né? Então ela provavelmente é uma pessoa mais acessível. A gente já viu isso nas linhas. Agora vamos ver aqui nas cores. Como que tá aí as também cores? É arredondado na frente. O sapato é arredondado, né? Então ela tem uma mistura aí, né, de cores. Certo? Eu acho que ela é bem criativa. Ela tem mistura de estampas, né? Então ela passa essa criatividade, porque ela tá trazendo o quê? Muita mistura aí dos elementos de design, ok? Então a mistura, ela acaba trazendo o quê? A gente falou? Criatividade. Criatividade, exatamente. Inovação. Segundo look. Elegância. Não ouvi. Elegância. Que mais? Elegante. Modernidade. Que mais? Poder também. Clássica, não? Austeridade. Sofisticação. Design. A Lu falou suavidade, elegância. Beleza. O que faz a gente fazer essas leituras? Vamos para os elementos de design. As linhas que a gente encontra aqui. Linhas retas. Linhas retas. Monocromática. Tem linhas inclinadas também. Ali na gola. Eu acho que esse ombro dela reto traz um poder, uma imponência. O decote aqui, a forma do decote e esse abertinho que ela tem na blusa, que forma a forma em diagonal, que é o poder e a sensualidade também. E a cor? Fino. A cor passa mais visibilidade, né? Suavidade. Lembra que a gente falou das linhas grossas e das linhas mais finas? Vocês veem aí predominância de linhas grossas ou linhas finas? Eu vejo de linha fina, não é? E grossa. Linhas finas. A gente tem mais predominância aí de linhas finas. Olha aqui a lapela dela. Tá vendo? Ó, linha fina não é aquela lapela grossa, certo? Teve alguém que falou que acho que passou distanciamento. Por que talvez ela passou distanciamento? Porque as linhas finas e o branco, eles trazem o quê? A perfeição. Vocês conseguem perceber que há uma imagem elegante, alinhada, indo para a perfeição? Parece que não tem nada no lugar, até a ondulação do cabelo dela parece que foi pensada. Não sei se vocês têm essa sensação da perfeição. Ela passa frieza, né? Frieza, então, por conta da perfeição. O branco, né, tá ligado à perfeição. E essas linhas mais finas, mais retas e finas, elas estão ligadas também à perfeição. Então, isso acaba passando um pouco mais de frieza. Então, a gente tem a questão do branco e do prata ali. Lembrando que quando a gente tem quando a gente reforça o elemento, a gente tem um look todo branco, né? Que está reforçando ainda mais as linhas finas. Então, isso potencializa a mensagem. Lembra que a gente falou que as cores, elas têm tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo? E o branco, quando ele tá no lado negativo dele, digamos assim, uma das questões é a frieza, né? Que passa o distanciamento. E algumas de vocês fizeram essa leitura. Ela passa um certo distanciamento, uma certa frieza. Faz sentido? Faz. Certo? Deixa eu ver, tem comentários aqui. Ju, só repete onde estão as linhas finas ali. É no cabelo? Aqui, ó. Essas linhas, tá vendo a lapela dela? Aqui, ó, é fininha, aqui é fininha. Porque nos outros, a gente tinha... teve alguma imagem anterior que aqui era a lapela grossa. Acho que foi nas linhas grossas que eu mostrei pra vocês. Aqui a gente não tem, tá vendo? É linha fina. E, tá vendo a precisão? É tudo certinho no corpo, né? Então, tem uma certa precisão. Parece que não tem nada fora do lugar, sabe? E aqui, por mais que... Ju, diga.
A linha aqui na gola, no decote da gola, são linhas inclinadas ou retas? Aqui a gente tem uma linha inclinadinha, ó, inclinadinha, aqui né? uma linha mais reta, aqui ela é reta, mas ela é levemente inclinada, tá vendo? A gente tem um pouco de inclinação aqui, mas são leves inclinações, tá? Que dá o toque da modernidade, né? Exatamente, que dá o toque da modernidade, perfeito. Ok? Além da questão do prata, do sapato também, que traz essa questão da modernidade, né? Que deixa austera também. Oi? Que deixa ela bem austera também, essa mistura de cores bem sóbria. Vamos agora para número 3. Quando vocês olham para essa mulher, o que vem de mensagem? Feminilidade. Feminilidade, romântica, né? Delicada, Angelical. angelical, Meiguice, meiga. Doce. doce. Ultra romântica. Até o rostinho dela. Não é fofinha? Muito fofinha, né? Porque os românticos são aquelas pessoas fofas, não são, né? Sorriso contigo. Ju, é esse modelo quanto da saia vermelha com sapato vermelho são o mesmo estilo, né? Peraí, fala de novo, desculpa. É esse terceiro exemplo com aquela que passou da saia vermelha, sapato vermelho, blusa pink, é o mesmo estilo, né? Isso, mas são tecidos diferentes, mas são saias mais rodadas. Só Mas que aquele aquele, é um ela era sapato. mais evasê, né? Ele era mais estruturado, então ele fazia a linha mais assim. Esse ele cai um pouquinho mais para baixo. Mas aquele era mais nostálgico ou jovial? E esse aqui é nostálgico? Os dois são nostálgicos. Os dois são nostálgicos. Tá, matou minha dúvida. Vamos lá. O que faz a gente ler que ela é fofinha, romantiquinha, delicada, gente boa? Tecidos fluidos, ondas. Vamos para as linhas dos Leveza. designs. Quais são as linhas que a gente vê que prevalecem aí? Redondas. As redondas. A gente tem um pouquinho de linhas retas, né? Mas o que prevalece são as linhas Na redondas. bolsa, né? A gente tem um pouquinho de linha reta no sapato e um pouquinho na bolsa. Mas olha a cor. Azulzinho claro, né? Então deu aquela quebrada, ok? Estampa O volume floral. da saia também traz uma O aproximação. próprio tecido da saia, né? Que parece que é um tule, né? Bem romântico. Isso, o tecido da saia, da textura. Franjinha. A questão do floral. E o floral é um floral redondo, né? Então, o redondo, ele passa acessibilidade. As cores, diga. Queria fazer uma observação aqui do sapato e daquela primeira imagem que a moça falou aí agora, da saia vermelha. Os dois passam uma mensagem para mim, pelo menos muito clara, de romantismo, porque lembra esse tipo de sapato, ele tem até um nome que é o sapato Mary Jane, e ele é um sapato romântico. Então, lembra que a gente falou de repertório? Justifica um pouco o que a moça aí, que não aparece o nome dela para mim, questionou agora, se as duas não passam a imagem romântica. Ana Cátia. Isso mesmo. E muito legal que você trouxe essa observação lá do sapato, porque tem a questão do repertório. Por isso que eu perguntei se vocês tinham feito o curso da Lu. Porque nós, como consultoras, a gente também é importante a gente estudar a história da moda, tá? Observar as grifes e fazer essas ligações, tá bom? Porque isso vai ajudando a gente a fazer essas leituras, né? E o sapatinho Mary Jane realmente é um sapato romântico. Deixa eu ver aqui. Então, bem, ótima observação. Lu, quero tanto esse curso, me deixaram com mais vontade. Gente, façam, tá? Porque é incrível. Muito, muito legal. A Lu, ela é ótima, ela arrasa. Então, vamos lá. Esse curso, ele tá falhando, Flá? Na minha lista. A minha internet, eu disse que eu não fiz o curso de repertório da Lu, mas ele está na minha lista. Ai, que bom! Gente, é muito bom. E assim, tem uns livros de moda, de história, tem aquele Moda no Século, que estão na casa dos meus pais, eu não consegui trazer todos os meus livros agora, mas tem uns livros muito legais, assim, que vocês, como aqueles livros dos estilistas, sabe? Observando aqueles livros, fazendo aquelas leituras, vocês já começam a aumentar o repertório de vocês. E isso é bem legal porque ajuda nessas leituras também. A Ju, o curso vale muito a pena. Que legal. Mas o repertório dá para comprar ainda? Não, só quando abrir. Acho que terminou.
Mas eu vou agitar lá para eles abrirem uma turma nova. Vou falar que vocês querem fazer, tá? A Lu, não sabia que falava da história da moda e estilistas também. Lu, eu sei que ela fala de estilistas, então eu não sei se ela chega a falar de história da moda, mas ela pega alguns estilistas, algumas grifes importantes e fala sobre eles, tá? Que tá embutido na nossa história da moda atual, né? Mas não sei se ela chega a falar. Ela fala, né? Porque ela é cheia, ela sabe muito, tem muito do conteúdo de história, assim, então. Vamos lá. Agora, os últimos 3 eu vou dar looks. só uma dica extra aqui sobre o curso. Ainda que o curso não é perto da compra, aí ele ainda tá lá na relação, é todo o cronograma do que vai ser estudado e tudo que eu li esses dias sobre o cronograma. Eu coloquei na listinha. Ai, legal. Aí vale a pena para quem tá precisando olhar. Com certeza. A Lu falou aqui, li um livro sobre Coco Chanel e já me adicionou tanto. É isso mesmo, gente. É muito bom entender sobre os estilistas, tá? Estudem. Agora, o primeiro look. Quando vocês olham para essa mulher, o que vem na mente de vocês? Modernidade, dinamismo. Praticidade, talvez. Atualidade. Para mim também veio praticidade, não sei porquê. Elegância e modernismo. Elegância, acho pela cor azul marinho. Mas ela tá moderna também. Um pouquinho de ressalva na praticidade, porque me parece ser um salto. Mas passa muita mensagem para mim de praticidade. Dinamismo. Dinamismo e elegância, a Virginia colocou aqui. Vamos fazer as leituras. Quais são as linhas que prevalecem aí? Linhas retas? Retas e diagonais. E diagonais, né? Olha o dinamismo aí, né? Os diagonais na blusa dela, a gente chama atenção, não chama essas linhas da diagonais também, na manta, né? Jogada pro lado e atrás também. Certo? A gente tem as linhas retas no sapato e na bolsa, mas qual a cor do sapato e da bolsa? A gente tem linhas redondas na bolsa também, né? Aquela alça redonda. Não enxergo, eu tô vendo só as linhas retas. A alça, onde ela tá segurando a bolsa. Eu acho que é pulseira. Eu acho que é. É pulseira. É pulseira. Na última, não é? É pulseira. Não, a Ju tá falando do primeiro look. Da primeira, pá. Azul? É, do azul. Falando de outro. Gurias. Então, vamos lá. A gente tem aí as linhas diagonais, né, da estampa. Ou padronagem, a gente não sabe, teria que estar com a peça para saber. A gente tem aí o sapato e a bolsa, que eles são prata, né? A prata é modernidade também, então a gente tem esse dinamismo, essa modernidade, tanto nas linhas do casaco quanto no sapato e na bolsa por conta da cor. E o azul e o branco, né? As cores predominantes aí do look, que estão passando essa elegância, né? Que a gente tem aí uma combinação bicolor. E a combinação bicolor é uma combinação elegante, né? Então, a gente tem o branco e azul. E o azul, ele passa credibilidade. Certo? Ok? Dúvidas? Segundo look. Esse daqui é um look mais normalzinho, né? Olhando para essa mulher, o que a gente vê? Ela formal, assim. Mais séria. Mais comprometida. Perfil mais para o executivo. Executiva, né? O que faz a gente enxergar isso nela? Quais os elementos de design? O tecido, as linhas. A camisa fechada. Mais linhas retas, né? O cinza. As cores. As cores mais sóbrias, cores neutras, né? A gente tem aí as acromias, né? E tem o bicolor. A gente tem linhas mais retas, né? O sapato tem um salto mais grosso também, né? A roupa tá mais fechada. O que o alto contraste passa mesmo? Qual é a mensagem? Impacto. Tá? O que quebra aí nesse look, essa formalidade, seria essa bolsa atravessada, assim, e esse salto de madeira, né? Perfeito. Exatamente. Por conta do material, da rusticidade do material e a diagonal da bolsa, certo?
Se ela tivesse com um salto um pouco mais fino e ela tivesse, de repente, ou segurando a bolsa na mão, né? Ou a bolsa aqui do lado, já traria uma outra mensagem, ok? Uhum. E agora, a última. Dinâmica. Muito conforto. Conforto, dinâmica. Conforto, dinamismo. Comunicação, assim. Uhum. Acessibilidade, talvez. Acessibilidade, a Lu falou aqui também junto com a Flá. E o que faz a gente compreender isso nesse look? Vejo força. É o fofinho. Tem o fofinho da textura. A gente vê mais As linhas retas cores ou arredondadas? As cores quentes. As retas. Mais linhas mais arredondadas. Ou a bolsinha. Olha aqui o cachecol dela, né? E o conforto. Mas não seriam linhas retas na diagonal? Ou diagonal e redondas, né? A gente tem aqui que é redondinho, a bolsa que é redondinha, e tem um diagonal. E a blusa, ela é fofinha, tá vendo? A blusa, ela não tá reta, ela tem aquela blusa, né, mais arredondada. O redondo é bem informal, aqui, né, Ju? Isso. Aqui também, ó, ela dobrou, ficou mais arredondadinho. O redondo, ele é mais informal, ele é mais acessível, né? As linhas retas são mais formais, são mais inacessíveis. Eu ia te perguntar justamente isso, se a própria área da manga também, que automaticamente forma, né, uma linha redonda, se isso também flui na leitura. Com certeza. Se ela tivesse com essa manga cobrindo, não tivesse dobrada, já, claro, não ia interferir tanto porque ela tá com todos os elementos ali, trazendo mais acessibilidade, né? Mas interferiria, mas muito pouco, porque as cores, né, e a textura e as linhas, elas estão ali enfatizando a mensagem da acessibilidade, né? Mas sim, mudaria um pouco. Menos a feição dela, né? Ela tá muito. Ela tá séria. Eu acho que ela tem. Talvez a força que eu vejo nela vem do próprio rosto, do cabelo, das linhas do rosto dela. Exatamente. Certo, meninas? Dúvidas? Foi gostoso fazer esses exercícios? Nossa, Ju, maravilhosa. Adorei. Aula. Amei. Mas a diferença da gente conseguir praticar o que a gente viu. Muito legal. Que bom. Para mim, encontrei que era o mais simples para compor aos estilos, né? Então, e tá me fazendo voltar a ligar o que eu aprendi, que eu aprendi uns 20 dias sem fazer, como afasta a gente. Então, valeu a pena para começar a concatenar as ideias. Ana Kátia, tem um aulão no Eu Sou Ecole que eu fiz há muito tempo atrás, um aulão super rapidinho, acho que não tem uma hora, que eu trago alguns, tipo, os básicos, os elementos de design relacionados aos estilos. Depois você entra lá no acesso restrito e assiste, tá? Essa aula. Então eu falo nostálgicos, elementos básicos, né, de cada estilo. Então, que te ajuda também. Tá disponível ou vai sair ainda? Não, tá disponível. Eu gravei já faz tempo. Eu gravei acho que no começo do ano. Logo que a gente entrou na pandemia. Deixa eu ver, a Lu. Vemos muito isso de um elemento que equilibra o outro com a rainha da Inglaterra. É verdade, porque ela usa as linhas retas e ela acaba atenuando com as cores. Isso mesmo, Lu, usa rindo dos acessórios, é verdade. E ela usa, né, as cores da moda, lilazinho, verdinho, o chapéu, né? Ela arrasa, gente. A Virgínia é maravilhosa. Treinar assim é muito bom. A Juju, amei, parabéns pela aula. Que bom que vocês gostaram, obrigada. Ainda falando da Betinha, ela sempre monocromática, né? Exatamente. Que e passa ela usa mais muitas cores vibrantes e tal. Exatamente. Muito bom. Gente, vocês estão arrasando. Estou muito feliz, assim. Estou muito orgulhosa de vocês. E aí, claro que vai ter um to-do, né? Então, assim, para vocês fazerem a leitura do look de vocês e compartilhar lá no grupo. Então, foto do look de vocês. Tem que ter foto? Nem pensar, Ju. Pode ser amanhã. Eu tô de bermuda e meia. Não tem problema. Porque tava calor, mas esfriou. Eu botei uma meia enorme, uma bermuda jeans, assim, ó. Não tem problema, pode ser amanhã. Look da quarentena não vale. Então, vocês podem pegar um look de vocês do Instagram, se vocês quiserem. Peguem um look de vocês, tá? Que vocês se sintam maravilhosos. Compartilha lá e fazem com a leitura, tá bom?
Não, eu vou compartilhar. Ju, Vocês vão ver que deu era dois. isso que eu ia dizer, que eu vou deixa eu fazer a pegar, truqueira. parar Vou pegar uma foto legal do Instagram. Isso mesmo, deixa eu parar de compartilhar pra vocês. Minha mãe falando bem alto aqui. Não tem problema. Então, combinado, todo mundo vai printar a foto do Instagram, depois vai compartilhar lá no grupo, fazendo a leitura do seu próprio look. Ô, Ju, mas eu vou ter que falar do meu estilo, porque vocês vão ver que são exatamente os dois estilos, que é o contemporâneo e o basicão. Eu tô com bermuda de cotton por baixo com essa muda, sem nada nos pés. Ou seja, é bom pra gente se conhecer também, né? Com certeza, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula. E pra gente finalizar, falam pra mim por que valeu a pena estar aqui hoje, por que foi gostoso a gente passar esse final do dia juntas. Nossa, muito conhecimento, Ju. Amei. Eu já tinha visto as linhas, eu já tinha feito algum outro aulão que a gente já tinha retomado também, mas fazer o exercício prático, vendo cada detalhe, fez toda a diferença. Mas que realmente a gente interiorizou. Eu gostei porque eu tinha muito interesse em entender sobre a parte do design, linhas, porque como eu ainda tô no início do curso de formação, desculpa pelo barulho, como eu tô no início do curso de formação, já é interessante para saber agora, e eu gostei também que tem muita prática, né? Mesmo sendo um aulão. Que bom. Alguma já formada aqui? Tem gente fazendo formação? Tem a Flávia, acho que só a Flávia, né? A Ju. A Fabrícia já fez, a Fabrícia já se formou. Mas acho que agora quem está estudando com a gente é a Flávia e a Ju. A Ju já saiu. Então tá bom, meus amores, muito obrigada. Vamos tirar uma fotinho? Vamos. Então vamos lá. Eu vou tirar no print. Deixa eu já abrir o web WhatsApp para não acontecer de depois da foto não rolar. Que aí eu mando lá no grupo. E tem 9 mensagens aqui. Deixa eu só ler rapidinho. A Luane, demais, Ju, somos demais, obrigada. A Flávia, ela maravilhosa, amei, obrigada. Andressa, obrigada, Ju, valeu muito, beijos, beijos, Andressa. A Liane, você como sempre trazendo muito conteúdo, amei, que bom, obrigada, Ju. Tchau, gurias, tchau, Ju, obrigada, beijo. E a Lu, eu sou, faz mais de um ano. Ah, a Lu se formou com a gente também, que legal. Bom, todas preparadas? Então tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Aquele sorriso. Pronto, deixa eu mandar lá no grupo. Fiquem aí, porque se der zebra, dá pra gente tirar outra. Vou tirar uma no celular também enquanto abre o web WhatsApp, pra gente ter um backup. Cadê o nosso grupo aqui? Eu vou fazer a truqueira e vou pegar uma foto bem bonita lá do pegar, Instagram, hein? Pode pegar. Porque o vestido aqui tá vestido de casa. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Gente, muito obrigada. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigada, Ju. Ótimo Foi final de muito semana pra bom, todas. maravilhoso. Obrigada. Beijo. Obrigada a você, Até a Ju. próxima. Beijo. Tchau, menina. Tchau. Prazer, gurias. Tchau. Prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.